Característica é mudada com remédio? Não. Então, nesse caso, é uma psicoterapia. Por isso, você tem que ir no profissional para ele poder te encaminhar de forma correta. Há muito uma sensação, pastor, de que você tem uma culpa por ter uma doença, né? Puxa, a culpa é minha, né? Enfim. Para a gente, infelizmente, vir a falecer, a gente tem que ter uma doença, senão a gente não morre. Doutor, eu discordo. Se eu for atropelado na rua, eu tive lá um acidente, não morri, mas no atestado de óbito tem lá qual lesão, lesou a artéria femoral, morreu por hemorragia da artéria femoral, é uma doença. Tem o CID, Código Internacional de Doenças. Ah, morreu de velhice. Não. Se fizer lá uma autópsia, você vai ver que o rim parou. Então, tem que ter uma doença, né? Então, é natural. Igual eu não quero fazer aniversário ano que vem. Não tem jeito. Então, faz parte da natureza ter doença. Nós vamos ter várias ao longo da vida, né? Diabetes, asma, Covid, né? Enfim. Então, a gente não pode se sentir culpado por algo que é natural. Mas a pergunta do pastor, ela de cara, ela já escancara um mito de ter relação com fraqueza ou algo nesse sentido. Vamos lá. Uma maneira, né, didática para a gente separar, por exemplo, qual é a função do psiquiatra, qual é a função do psicólogo, né, quem eu procuro. Lógico que não é tão simples assim, né, até porque as coisas acontecem ao mesmo tempo, mas até para te ajudar aí, você que está assistindo. Vamos separar uma avaliação médica inicial em 3 pilarzinhos, tá? Pilar número 1, problemas que eu tenho passado no meu dia a dia, parte pessoal, profissional, familiar. Pilarzinho número 2, pastor, características da nossa personalidade. O nosso jeitão de ser. Sempre fui assim, sou assim desde sempre. Todos nós temos características boas e que podem ser melhoradas. Já aqui, o terceiro pilar, aqui entra os sintomas. O que são sintomas? Sensações que eu nunca tive, começaram a aparecer ao longo do tempo, de forma desagradável, mas que sozinho eu não consigo controlar. Um exemplo, insônia. Nunca tive problema para dormir. Comecei a acordar várias vezes de madrugada, na divisãozinha. Não é um problema, porque eu peço para o sono vir e ele não vem. Não é uma característica, porque nesse exemplo, ela não começou desde sempre, ela apareceu. Então, ela entra aqui como um sintoma. Problemas reais, características boas que podem ser melhoradas de qualquer ser humano, que são fatores de risco para a gente ter um sintoma. O único remédio, pastor, terapia com o psicólogo. Remédio não tem o poder de mudar um problema real, nenhuma característica nossa, nosso jeitão de ser. Ele vai atuar se tiver indicação nos sintomas, que seria a parte médica dessa divisãozinha. Como eu falei, mera divisão didática, né? Porque a vida não é matematicamente separada, tudo isso aqui acontece ao mesmo tempo, e não é por ser minha obrigação como médico ter que focar na parte médica, que o médico não vai deixar de falar desses 2 pilares e nem o psicólogo vai deixar de falar do sintoma. Mas, inclusive, aqui para alinhar uma expectativa. Por quê? Eu tenho uma característica que me incomoda de ter dificuldade de dizer não. Isso é um problema? Não. É uma característica? Parece que sim. Ou é um sintoma, algo que aparece? Não. Característica é mudada com remédio? Não. Então, nesse caso, é uma psicoterapia. Por isso, você tem que ir no profissional para ele poder te encaminhar de forma correta. Mas vamos lá. Pergunta do pastor. E o transtorno? Nome feio, esquisito, podia chamar caneta, vamos botar assim, né? O nome, né? Todas as patologias da medicina, o nome é doença. Doença cardiológica, doença ortopédica. Por que só na psiquiatria a gente chama de transtorno? Vamos lá. Para a gente chamar uma patologia na medicina de doença, regra número 1, eu tenho que conhecer o fator causador daquela doença. Um exemplo, o paciente começa a apresentar o sintoma de tosse. Tá, pastor? Está tossindo todos os dias. Na divisãozinha, tosse é um problema? Não, eu peço para ela parar, não sei que seja um milagre, não vai parar. É uma característica da minha personalidade? Eu não tenho essa tosse desde a infância. Então, a tosse, assim como a insônia, é algo que apareceu, desagradável, mas eu não consigo controlar. Vamos supor que esse paciente que está com tosse, a gente está suspeitando de uma Covid. Peço um raio-x do pulmão dele, mostra ali uma lesão que justifica o sintoma tosse. Trato a Covid, sai a lesão do pulmão, sai o sintoma tosse. Então fica muito claro aqui uma relação de causa e efeito. Já a nossa área é a única, pastor, que a gente não consegue fazer essa correlação direta, apesar de muitos pacientes tentarem fazer. Vamos lá. Vamos supor que eu erre em relação a problemas, nesse momento, esteja o meu melhor momento na minha vida. Com a minha esposa, com o meu filho, tudo certo, pastor. E tenha sido programado geneticamente para que nessa idade um pequeno estresse fizesse um gene expressar que eu herdei e, por exemplo, eu começasse a apresentar sintomas depressivos do humor. Triste na maior parte do dia, alterando meu sono, meu apetite.
viesse do meu médico, ele perguntasse, mas e aí, Toré? Você tem tido muitos problemas na sua vida por você estar com esses sintomas depressivos? Doutor, falar a verdade, estou até com vergonha de estar aqui. É até um pecado eu estar aqui, eu sou religioso, é um pecado, porque quem está aqui, quem está tudo bem na minha vida, quem está aqui, o pessoal do Sul, por exemplo, que perdeu tudo ano passado na enchente, eu não sei porque eu estou com esses sintomas. Provável origem, genética. Que culpa eu tenho nisso, pessoal? Zero! Deus manda para mim na tireoide um gene, tem como escolher onde vai dar um gene? Que culpa eu tenho? Onde tem a ver com insucesso, fraqueza, meu Deus do céu? Mas pode ser diferente? Não herdei o gene, fui passando por problemas estressores ao longo da vida, que fizeram um gene se mutar. Tem muito estudo sobre epigenética, né? Ou seja, os fatores ambientais estressores gerando a expressão de um gene que eu não herdei, ativando ele e gerando os mesmos sintomas depressivos. Ok, mas eu não tenho como abrir a mente desse ser humano, pastor, pegar um pedaço do cérebro dele para morrer, para falar, foi depois daquela discussão lá com o seu amigo que o gene expressou. Ou seja, diferente das outras áreas, que a gente consegue saber exatamente a causa, como no exemplo do pulmão com a tosse e a Covid, a nossa a gente não consegue, ele é multifatorial. E por isso o nome é diferente, transtorno não doença, e por isso não temos um exame. Por quê, pastor? Na medicina, a gente só vai pedir um exame para um paciente para confirmar ou descartar a suspeita de uma causa. Senão todo ser humano teria que fazer exame todo mês de tudo. E não é assim. Ah, eu estou com um carocinho aqui, estou suspeitando que possa ser um tumor. Então eu vou lá e vou fazer uma mamografia, mas não vou fazer o tempo inteiro. Ora, se na psiquiatria a gente não tem uma causa específica, qual exame específico pedir? Por isso que não tem um exame. Mas é uma ciência. O índice de confiabilidade no diagnóstico é mais de 50% das patologias. Ou seja, quando eu faço um laudo e tem o CID, F32 pela CID-10, que é um código onde o C, código I internacional, D de doença. Então, se eu chegar com F32 lá no Japão, a maioria dos médicos japoneses vão perguntar as mesmas coisas que eu perguntei aqui para o meu paciente. Porque apesar de não ter exame, em pesquisa a gente já sabe o que acontece no cérebro do ser humano, até porque a gente já sabe como é que o remédio atua. Eu só não tenho como pegar um pedaço desse cérebro e mostrar aonde está acontecendo. Mas se o meu paciente ele se identifica com os sintomas da patologia, está ali uma prova objetiva de que a patologia é aquela. Lembrando que, dependendo da idade e dos sintomas, você pede exame na consulta psiquiátrica. Para quê? Para descartar outras patologias que possam gerar sintomas parecidos. Por exemplo, um hipotireoidismo, uma baixa produção de hormônio tireoide, dão sintomas muito parecidos com uma síndrome depressiva. Por isso que não adianta você pegar na internet e ficar fazendo o autodiagnóstico. Por quê? Tem várias patologias que mimetizam aquele quadro. Então, se você está com uma suspeita, vai no especialista para ele poder confirmar ou descartar.